Se você convive com acumuladores, muito provavelmente você já reparou que eles não se incomodam com a acumulação deles. Muito pelo contrário, a ideia de desapegar, organizar tudo isso pode ser algo muito estressante. E você, como minimalista, começa a pensar como que essa pessoa não se incomoda com tudo isso. Nesse vídeo aqui eu vou te dizer alguns motivos do porquê os acumuladores nem sempre, na maioria das vezes, não se incomodam com a própria acumulação. E aí, Minimal, eu vou começar esse vídeo de hoje pelo final. Eu vou dar um recado para você agora, que lá no final a conta vai fechar, tudo vai fazer sentido com o que eu vou explicar ao longo desse vídeo. O recado é: não force o minimalismo para ninguém. Seja você o exemplo. Quem me segue nas redes sociais e já me conhece há mais tempo já deve estar entendendo onde que eu quero chegar com tudo isso. E se você não segue, inclusive, já fica aqui o convite para me seguir nas redes sociais, no @aldais_minimal, e também, é claro, para se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque é muito importante para você que quer evoluir no estilo de vida minimalista, ficar em constante contato com essas crenças do minimalismo, com a nova visão de mundo que você tem a partir do momento que você vira a chave e começa a se tornar um minimalista. É sempre importante reforçar tudo isso, tá certo? Então se inscreva e ative as notificações. Bom, mas então por que a acumulação de acumuladores não incomodam eles? Primeiro de tudo, eu preciso deixar claro aqui, reforçar o fato de que a acumulação é algo que faz mal para todo mundo. Faz mal para o seu psicológico, faz mal até mesmo para a sua saúde, dependendo do nível de acumulação, pode colocar até sua vida em risco, sua integridade física em risco. Então a acumulação, em diferente grau, vai te causar algum tipo de prejuízo, algum tipo de dano. Quando é o psicológico, é o mais difícil de você ver, então é onde você tem que ter mais atenção. Então é muito importante reforçar que sim, a acumulação é prejuízo para a nossa saúde. E você pode se perguntar então, por que as pessoas estão negligenciando a própria saúde, acumulando coisas? Na verdade, essas pessoas estão desviando o olhar e existe uma razão para isso. Existe uma razão pela qual elas fingem que não vê, fingem que não sofrem as consequências da sua acumulação. Na verdade, elas sofrem. Todo mundo sofre com a acumulação. Só que essas pessoas simplesmente desviam o olhar e você vai entender aqui alguns dos motivos para isso acontecer. A primeira razão pela qual os acumuladores conseguem viver com a sua acumulação é porque nós, seres humanos, temos um superpoder incrível que se chama o poder da adaptação. A gente se adapta muito bem a diferentes ambientes, a diferentes contextos. A gente tem essa capacidade, o que é algo muito bom, porém pode ser algo também muito perigoso em diversas ocasiões, quando a gente se adapta com cenários que não são bons pra gente. E eu não falo só de acumulação, em várias formas a gente acaba se adaptando, dizendo que as coisas são assim mesmo e é isso, e baixando a nossa régua de merecimento e vivendo algo muito prejudicial pra gente porque a gente se adapta àquilo. E nesse quesito a adaptação se torna algo negativo. Me diz você se já não aconteceu na sua vida a seguinte coisa, tá? Às vezes você tem lá na sua casa um objeto que ele está num determinado lugar. Aquele objeto você não usa ele está lá, sei lá, ou está num armário atrapalhando para você pegar algo que está atrás dele, ou ele está um objeto maior que está numa posição da sua casa que está atrapalhando, uma caixa, alguma coisa assim. Aquela coisa está ali. Você simplesmente se adapta com aquilo ali. Você vai, deixa ali, tá tudo bem, tá tudo bem. E quando você se dá conta que você precisa fazer algo para tirar aquilo dali, e você tira, você percebe assim, nossa, que leveza, ficou muito mais fácil de circular agora sem essa caixa aqui, ficou muito mais fácil de pegar esse objeto no armário aqui atrás, sem esse outro que eu nunca uso aqui na frente me atrapalhando. Já não aconteceu na sua vida? Eu não tenho sombra de dúvidas que já aconteceu ou aconteceu com alguém perto de você, porque isso é muito normal. E esse é um exemplo do nosso poder de adaptação. Sabe qual é a diferença disso que acontece para você, que acontece comigo, para uma pessoa que é acumuladora? O nível, a proporção. Só muda a proporção. Claro que depois de você se tornar minimalista, isso dificilmente vai acontecer na sua vida, como dificilmente acontece na minha, mas já aconteceu. No passado já aconteceu e muito. E como a acumulação não é algo que surge da noite para o dia na casa das pessoas, é algo que é construído aos poucos, né? Então como essa pessoa traz lá um objeto para casa que ela ganhou,
que ela encontrou, que ela comprou, cada dia traz um objeto novo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, isso vai ocupando os armários, não cabe nos armários, vai ocupando as bancadas, não cabe nas bancadas, vai para outro lugar, vai para o chão, enfim, como esses objetos vão surgindo aos poucos, dá a essa pessoa o tempo de adaptação perfeito, porque aos poucos ela vai recebendo mais coisas, ela vai se adaptando cada vez a ter mais coisas, cada vez a um cenário mais caótico, até que vai chegar num limite e essa pessoa pode se tocar e realmente querer reverter toda essa situação, né, fazer um 180 na vida dela, ou mesmo ela pode adoecer por conta disso, enfim, pode chegar a extremos que a gente não sabe. Porém, é uma questão de adaptação, é uma adaptação gradativa. Isso explica por que muita gente consegue conviver com essa acumulação. E essa pessoa não consegue mais se desfazer de tudo aquilo, destralhar essa casa, porque aí entram as questões psicológicas que faz com que essa pessoa traga coisas para a vida dela e questões psicológicas que faz com que ela não consiga se desfazer daquilo tudo. São N fatores, tá? Então, cada caso é um caso, pode ser um único fator que é muito, sabe, um efeito muito grande na vida daquela pessoa que faz com que ela acumule, pode ser inúmeros fatores ao mesmo tempo que somados acaba dando esse efeito na vida da pessoa. Muitas vezes essa pessoa pode estar trazendo coisas para a vida dela, comprando compulsivamente e tudo mais, para tentar preencher algum buraco, algo dentro dela que não está preenchido, não está resolvido, que pode vir de muito, muito, muito antes, e essa pessoa não resolve, e comprar alivia aquilo, além de toda a sensação, todos os hormônios que são liberados na compra, que dão prazer, né? Trazer para casa dá uma sensação de preencher, só que esse preencher com o objeto não é suficiente. Logo, essa pessoa precisa cada vez trazer mais coisas e nunca vai ser suficiente, porque esse vazio não é com o objeto que se preenche. Essa pessoa também pode não querer desapegar das coisas porque no passado ela passou muita dificuldade para ter, viveu num contexto onde você tinha que guardar as coisas, o pouco que tinha, porque senão ia faltar. Então essa pessoa pode ter medo de deixar ir, pode ter coisas mal resolvidas da vida dela, da mente dela, sobre essa questão do desapego, de deixar ir, né, de se desconectar de algo. Então são várias questões, eu dei só alguns exemplos bem superficial, só para você conseguir ilustrar aí na sua mente, são várias questões que fazem com que uma pessoa acabe acumulando e não consiga destralhar. Aí lá no meu Instagram, com muita frequência, eu recebo perguntas de pessoas que pedem para ajudar elas a implementarem o minimalismo na vida de outras pessoas. São pessoas que descobriram no minimalismo coisas positivas e agora querem fazer com que a vida das pessoas que elas amam e se preocupam também seja transformada. A dica que eu dou lá é a mesma dica que eu dei no começo desse vídeo, agora você vai entender. Não force o minimalismo para ninguém, seja você o exemplo. Como eu falei, existem inúmeros fatores que podem fazer com que uma pessoa acumule. Esses fatores, para serem revertidos, precisa de acompanhamento com terapêutico muitas vezes, precisa que a pessoa tenha o tempo dela, a descoberta dela, as reflexões dela, no tempo dela. Não dá para forçar uma barra, porque o resultado não vai ser efetivo. A transformação tem que vir de dentro para fora, a pessoa tem que querer se transformar, tem que estar aberta para aquilo ali. Então não adianta a gente falar que a pessoa está errada, que ela não vai enxergar. Existem fatores para essa pessoa não querer destralhar, existem fatores psicológicos pesados para essa pessoa não querer desapegar das coisas que ela tem. Então, como eu imagino que muita gente que está vendo esse vídeo conhece acumuladores, o que eu peço, o que eu indico para você é que não tente forçar minimalismo e seja o exemplo. E como é que você vai ser o exemplo? Sempre que você vir algo que te incomoda na outra pessoa, né, em termos de acumulação e tudo mais, pense, o que na minha vida eu ainda não apliquei o minimalismo? Eu faço uma boa gestão do meu tempo? Eu realmente vivo com o que é essencial? Eu frequento os eventos que são essenciais para mim ou eu estou indo a todos os eventos porque eu me sinto obrigado? Eu pratico minimalismo nos meus hobbies? Eu pratico no meu trabalho, nos meus estudos? Como é que eu faço para aplicar o minimalismo digital? Comece a refletir o que você ainda não aplica de minimalismo na sua vida. Dessa forma você vai ter uma transformação muito grande, você vai viver de forma mais leve porque você não vai ficar se preocupando só com o outro. Você pode ter uma atenção especial com a pessoa, tudo bem, desejar que ela se transforme, mas não vai ser uma obsessão querer transformar a vida da outra pessoa. Você vai se transformar, porque eu garanto para você que em algum grau
essa transformação que vai acontecer na sua vida, ela vai expandir, você vai virar um ser de luz ali dentro do minimalismo, que as pessoas vão ver a transformação, vão ver, caraca, esse minimalismo, o que está acontecendo com essa pessoa? Por que ela está assim vivendo mais leve, mais sorridente e tudo mais, né? Tá presente no momento, vivendo o momento presente. O que está acontecendo com ela? Ah, ela virou minimalista. Pá, o que é esse tal de minimalismo mesmo? E a pessoa vai colar em você para entender o seu minimalismo, para entender o que é minimalismo. Ou vai começar a fazer um destralhe ali, meio que tímida, vai fazer um destralhe, né? Flertando com o minimalismo no tempo dela. Então é muito importante. E eu digo isso por experiência própria, porque várias pessoas em níveis extremamente diferentes de acumulação, de consumismo e tudo mais, já se inspiraram de alguma forma com a expansão que eu tenho feito na minha vida, com a expansão da minha vida minimalista, com o tanto que eu tenho inspirado essas pessoas e indiretamente, sem querer estar lá, né? No passado eu já quis transformar algumas dessas pessoas. Quando eu entendi que elas tinham o rolê delas, o tempo delas e que eu tinha que focar em mim, tudo mudou. Eu vivi de forma mais leve e hoje algumas dessas pessoas estão buscando, entendeu? Que é o minimalismo, fazendo um destralhe tímido aqui, outro ali, flertando com essa vida com o essencial, entendendo o que é ter menos coisas, o que é ter uma casa mais organizada, porque esse é o caminho. E caso você não consiga entender como é que você faz essa virada de chave na sua mente, para que você olhe as coisas, né, com o filtro do essencial e consiga viver de forma mais leve, expandir o minimalismo em todas as áreas, porque você já entende de forma mais sólida o que é essencial, o que é essa vida minimalista. Se você não consegue ainda fazer essa virada de chave, se você ainda não tem isso tão sólido assim, deseja solidificar ainda mais o minimalismo, aí eu quero te convidar para conhecer o meu curso Minimalismo Simplificado. Ele é um curso que eu fiz justamente para que as pessoas tenham uma base sólida no minimalismo. É um curso sem enrolações. Aqui na internet você tem muita informação sobre minimalismo, só que acaba que elas ficam desencontradas, desorganizadas. Então o minimalismo simplificado é justamente para organizar todos os conceitos do minimalismo. Mais do que isso, tá? Eu te trago técnicas práticas que eu desenvolvi especialmente para o curso, como os 4 Is do essencialismo, onde você vai aprender a identificar de forma mais tácita, de forma mais prática, o que é o essencial na sua vida, saindo do campo da subjetividade, indo para o prático. Você vai ter acesso ao mapa da clareza do essencial, onde cada quadrante você vai ter ali uma área específica da sua vida, para saber o quanto que você já se desenvolveu no minimalismo em cada uma delas e qual que você precisa dar mais foco ainda para se desenvolver. Enfim, várias outras técnicas, tá? Um material muito, muito rico e tudo muito bem organizado e explicado para você lá no Minimalismo Simplificado. Então aqui na descrição tá o link para você entrar agora mesmo para o Minimalismo Simplificado, tá certo? Vai lá, intensifica o minimalismo na sua vida, né? Faça essa expansão minimalista e seja o exemplo para os seus. Seja o exemplo para as pessoas que você ama, para que elas se inspirem em você também. Eu espero que o conteúdo que eu trouxe aqui tenha te ajudado, acalmado o seu coração, de repente, se você é uma pessoa que se preocupa demais com alguém que é acumulador, a entender um pouco melhor essa pessoa, né? Conseguir ficar mais tranquilo, viver de forma mais leve, entendendo que existem muitas questões que não vale a pena embater, né? Criar um embate com essa pessoa por conta da acumulação, e vale muito mais a pena ser a referência. Eu espero ter te ajudado, você tenha gostado. Deixa o like aqui embaixo se você gostou desse vídeo e, por fim, construa a sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.